Salve, salve toyoteiros e amigos seguidores do canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos. Hoje no quadro Clássicos Toyota quero mostrar para vocês esse modelo Corolla XEI 2015, a versão intermediária do modelo que é muito desejada e uma das mais vendidas nessa versão XEI. São os detalhes desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Esse modelo desembarcou no Brasil em volta de finalzinho de 2014, na sua 11ª geração, e são todos os detalhes que eu vou mostrar para você desse carro logo após a vinheta. Os detalhes desse clássico Toyota começam aqui pela frente do modelo, com os faróis que saem aqui da sua lateral, que são mais afilados, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação aqui é halógeno, com lanterna, indicador de seta, farol alto e baixo. Todo o detalhe cromado e também black piano que realça a parte do farol, vindo também com esse filete cromado que atravessa toda a parte do capô, que realmente fica bem diferenciado. Mais abaixo nós temos esses vincos também na parte do para-choque, com essa peça em preto fosco onde fica localizado o farol de neblina, que também é halógeno. Sensores de estacionamento aqui não vem de série no modelo, mas foi instalado pelo antigo dono. Aqui nós temos um aplique que é na cor do veículo, que é preto, e também a parte com a grade inferior com essas aberturas de ar na horizontal com detalhe preto fosco. Mais acima nós já temos a sua grade superior com os detalhes da abertura em preto fosco e também cromado, que até invade a parte do farol aqui, como vocês veem, que realmente se destaca com o logo da Toyota. E aí nós temos o vinco na parte do capô que sai da lateral vindo até a frente da mesma forma aqui do outro lado, e aqui nós temos esse formato trapezoidal da grade que realmente fica bem marcante. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla. A sua motorização é 2.0 flex aspirado com 154 cavalos e torque de 20.3 kgfm. Ele é um duplo comando de válvulas com a tecnologia VVTi da Toyota, 4 cilindros em linha e não utiliza correia dentada. E sim, corrente de comando vai te trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse modelo. Mudança interessante nessa 11ª geração foi o câmbio, que passou a ser um CVT que simula 7 velocidades ao invés de um sequencial de 4 velocidades que tínhamos na 10ª geração. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e também acessórios que vem nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte aqui do detalhe da composição dos motores da Toyota. Na parte do capô, essa manta acústica, uma outra manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Elas são diamantadas da sua borda vindo até o centro. Temos a pintura cinza metálica e esses vincos bem aparentes. Perfil dos pneus 205/55, roda de 16 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla, que mede 4,62 metros de comprimento. O vão livre de solo é de 15 centímetros. Na caixaria de roda nós já temos esse vinco bem aparente, assim também como essa silhueta que sai da primeira porta e termina ali na segunda porta. Um vinco mais aparente da sua lateral até a parte da lanterna traseira. Aqui nós temos a inscrição Dual VVTi Flex cromado aqui na lateral e a parte aqui da coluna A em preto fosco como essa parte de baixo, e aqui a cor predominante do veículo, que é um preto. Indicador de seta, e não temos rebatimento elétrico, somente ajuste elétrico lá no interior, que depois eu vou mostrar para vocês. Parte da maçaneta aqui é na cor do veículo e esse detalhe todo preto aqui fosco, tanto na terceira coluna como na coluna B. Já na parte traseira nós temos aquela silhueta que faz o contorno aqui na caixaria de roda, terminando nessa parte lateral do modelo, que eu quero mostrar os detalhes agora para vocês. Os detalhes na parte traseira do modelo começam aqui com sensores de estacionamento, que não acompanhavam o modelo de série, mas foi instalado aqui nesse modelo. As lanternas que saem da sua lateral vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação aqui é halógeno. E nós temos esses desenhos que é tipicamente aí bem japonês, para falar a verdade.
o logo aqui da parte da Toyota, a inscrição Corolla e também 2.0 XEI toda cromada, assim como essa parte com esse friso que atravessa toda a tampa traseira do porta-malas. Também aqui, terceira lanterna de frenagem, aquecedor do vidro traseiro. Para fazer a abertura do porta-malas tem que apertar a chave aqui do tipo canivete para que possa estar fazendo a abertura, que tem 470 litros de capacidade. Por se tratar de um sedã médio, temos um bom espaço com iluminação e puxando aqui nós conseguimos fazer a abertura para ter acesso ao step e também ao kit de ferramentas para fazer a troca se necessário. Esse forro aqui com acabamento na porta, câmera de ré aqui no modelo que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior. Na parte traseira nós temos o refletor noturno para trazer mais visibilidade e segurança, é um item bem interessante. E também no teste de colisão Latin NCAP ele conta com 5 estrelas e 5 airbags no total. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista e airbags laterais. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. Ele tem 2,70 m. Eu posicionei o banco do motorista aqui todo para trás, eu vou me sentar para mostrar a questão do espaço para vocês. Praticamente sobram 3 dedos nesse sedã médio. A parte do painel para vocês diferenciarem desse ano 2015 dos demais modelos. Também a parte do teto que é cinza com as alças no teto. Iluminação aqui, parte traseira halógena. E também portas revistas tanto do lado do motorista e passageiro. Um porta-trecos e uma tomada 12 volts. Revestimento do banco é em couro com a parte mais lisa e essa parte perfurada com um detalhe cinza. Eu vou descer aqui para mostrar o espaço na fileira do banco traseira, mas antes nós temos o túnel de acesso. Praticamente ele tem um pequeno degrau ali, pouco se atrapalha com 5 pessoas no modelo. Cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes. Também o detalhe aqui com descansa-braço com opção para 2 porta-copos, e já nesse modelo da 11ª geração passou a vir com ISOFIX, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito. Puxando esse botão você consegue rebater os bancos, pois eles são bipartidos, 60 por 40. De que você quiser carregar uma escada, algo maior que não caiba no porta-malas, tem como descer uma das partes para estar fazendo a utilização se necessária. Na parte da porta temos todo esse revestimento em couro bem macio com a linha aparente. Aqui já é com parte em couro também macia ao toque. Aqui já é com plástico rígido e esse detalhe cinza e também prata com os puxadores. Acionador do vidro elétrico com a função autodown, sobe com um toque só. Aqui nós temos um porta-trecos e também porta-garrafas aqui na porta do Corolla. A sua chave ela é do tipo canivete, com o logo da Toyota virando aqui do outro lado a abertura do porta-malas, como eu mostrei anteriormente, e alarme perimétrico. Agora eu quero mostrar os detalhes aqui para vocês da fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista que a gente tem essa alavanca com ajuste de altura. Essa outra alavanca já é para ajustar a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. Temos aqui a opção com a abertura do porta-malas e também a abertura do tanque de combustível, se necessário. Agora eu vou entrar aqui para mostrar para vocês o interior do Corolla XEI 2015, que já está em funcionamento, que é uma versão que é muito desejada hoje em dia por muitos que seguem aqui o canal, que são toyoteiros. Quero mostrar o detalhe aqui do painel, que é bem simples, apenas uma tela de 4.2. Nós temos uma multimídia de 6 polegadas com GPS integrado, a parte com a rádio, leitor de CD com MP3, opção aqui para microcard, também para fazer a utilização. Você abrindo aqui embaixo, temos aqui a opção de uma tomada 12 volts e também a opção de uma tomada USB com P2, caso você precise usar um pendrive, porta-trecos aqui também. O ar-condicionado, ele é do tipo digital, com toda essa parte aqui cromada, com opção de ar quente e ar frio. Você consegue colocar a temperatura que você quer, o fluxo desse ar-condicionado, a reutilização do ar aqui no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora. Aqui nós temos a opção onde você vai direcionar o fluxo e aquecedor do vidro traseiro. O detalhe interessante aqui, ó, toda essa ranhura aqui parece um efeito em carbono na parte do console central. Mais abaixo nós temos esse detalhe em black piano e também cromado, onde fica localizado o câmbio, que é do tipo automático CVT, que simula 7 velocidades. Colocando aqui na opção de ré, nós já temos a opção da câmera lá atrás para você fazer a verificação à sua volta. E colocando no modo drive e colocando para o lado esquerdo, temos as trocas manuais. Para frente da primeira à sétima, para trás as reduzidas, vai facilitar numa descida de serra, ou para você utilizar como freio motor, para colocar uma marcha para baixo para fazer uma ultrapassagem com mais segurança. Realmente tem todo esse detalhe. O detalhe aqui também, todo preto fosco no console central, que temos a função Sport. Ela vai trazer um giro maior
as trocas aqui do sistema tipo CVT para ficar com um giro do motor mais alto, para facilitar também na parte da ultrapassagem ou na saída de trânsito. Freio de estacionamento que é manual, 2 porta-copos e aqui descansa-braço revestido em couro com a linha aparente e todo esse espaço para estar utilizando com uma bandeja menor e ali já o outro espaço maior para você utilizar. Aqui na fileira dos bancos dianteiros, revestimento do banco em couro com uma linha aparente aqui mais liso e toda essa parte perfurada vindo até acima. Parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, alças no teto e quebra-sol com opção do espelho, tanto para o lado do motorista como passageiro. Retrovisor que é do tipo fotocromático, vai inibir o reflexo de um veículo vindo atrás de você com farol alto à noite, é um item de segurança interessante, e a iluminação no teto aqui, que é halógena. O detalhe aqui, ó, na parte do painel, com esse revestimento aqui bem macio ao toque, assim como a parte do painel aqui também, que tem toda essa linha aparente. E aqui nós já temos a abertura do porta-luvas, que ele vai descer aqui bem devagar, como vocês estão vendo, que tem um bom espaço para utilização, saídas do ar-condicionado e também ali o tweeter para auxiliar no sistema de som. Já vindo aqui na porta do motorista, temos os 4 vidros aqui com uma função auto-down, sobe com um toque só, trava das portas, trava dos vidros elétricos e aqui já no painel nós temos a regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito. Mais abaixo aqui nós temos a abertura do cofre do motor, sua direção é eletroassistida com ajustes de altura e profundidade. Temos um volante multifuncional revestido em couro com essa linha aparente. Aqui nós temos comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth aqui do outro lado, que você consegue estar fazendo a utilização, e os displays referente ao computador de bordo. Por ser uma versão automática, já temos aqui controle de velocidade de cruzeiro, que você consegue setar a velocidade que você quer no modelo, e também as mudanças aqui no pedal shift no volante. Na parte do painel, como eu falei anteriormente, bem simples, apenas com a parte cromada e iluminação azul, conta-giros, a parte com medidor do arrefecimento do motor, velocímetro e o medidor de tanque de combustível, que era de 60 litros, uma boa capacidade. Uma tela de 4.2, odômetro total ali marcando 111 mil quilômetros, temperatura exterior, a parte aqui com velocidade digital do velocímetro e a modo da opção do câmbio ali que está em parking. Apertando o display, velocidade média, consumo instantâneo, quanto tempo que o carro você está utilizando e também todas as configurações gerais, modo de economia que você consegue estar fazendo a utilização também, consumo médio e instantâneo. A autonomia está marcando ali 124 km que eu consigo rodar com o combustível que eu tenho no tanque. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui desse clássico Toyota, esse intermediário X aí, que eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também vai ter a participação agora do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Vanaldo Catarino, da cidade de Brejinho de Nazaré, lá em Tocantins. O segundo salve do canal vai para Elcio Santos, da cidade de Itabirito, lá em Minas Gerais. O terceiro e último salve hoje vai para Cleudinei Alves, da cidade de São José do Rio Preto, lá em São Paulo. Se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixe embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!